E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom e que alegria que mais uma vez nós estamos juntos com as Sagradas Escrituras. O Senhor veio nos chamar hoje no Evangelho de São Mateus 23, de 1 a 12. O Senhor vem nos chamar a fazer aquilo que eles ensinam, mas não praticar da maneira que eles praticavam. Irmão, olha que a palavra de Deus fala. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: Os escribas e os fariseus sentam-se nas cadeiras de Moisés. Observa e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores com eles e sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem mover-os sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas franjas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga. Gostam de ser saudado nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem vos fazer chamar de Mestre, porque só tens um Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha como que essa palavra começa a falar para mim e para você nesse dia de hoje. Jesus estava com seus discípulos dirigindo-se à multidão e disse: Os escribas e fariseus sentam nas primeiras cadeiras de Moisés. E nós temos que observar tudo o que eles fazem, porque eles conhecem. Eles são conhecedores da palavra de Deus, eles são conhecedores da Torá. Então observa o que eles falam, porque eles estudaram. Eles sabem o que ele está falando, mas não fazem como eles fazem. Olha como que essa palavra começa de uma maneira que nós não podemos fazer da maneira que eles fazem, mas sim o que eles estão ensinando que é certo. Irmão, e se a gente trazer para nós, se a gente trazer para a nossa vida só esse pequeno trecho, quantas coisas que nós vemos de errado. Quantos líderes religiosos que nós temos diante de nós, quantas pessoas religiosas que caminham junto conosco e pregam a palavra de verdade, como que deve ser, como que Jesus Cristo ensina, mas não age como a palavra de Deus. É por isso que eu sempre lembro daquele ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Irmão, isso é certo? Imagina uma pessoa religiosa ter esse ditado com ela. Não é digno da palavra de Deus, porque não segue a palavra de Deus. Ensinam a palavra de Deus, mas vivem de uma maneira totalmente errada. E não cabe a nós julgarmos, olhar para essas pessoas, julgar e apontar o dedo e discriminar, excomungar. Irmãos, essas pessoas, nós temos que olhar para elas, botar o nosso joelho no chão e entender que são filhos de Deus amado, mas estão fazendo errado. E orar a Deus Pai, ao nosso Jesus Cristo, por elas. Essa palavra de hoje ela é muito rica, porque ela vem nos ensinar de verdade. A palavra fala, porque eles atam fardos pesados nos ombros das pessoas, esmagadores, usam franjas, usam longas faixas nos seus ombros, nas suas testas. Ensinam o bem, mas não fazem o bem. Querem ser vistos, mas não fazem aquilo de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Olha que interessante que essa palavra vem nos ensinar nesse dia de hoje. Gostam dos primeiros lugares, gostam de sentar nos banquetes para ser vistos pelas pessoas, mas não seguem de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, Jesus sabe o que ele está falando aqui, porque até hoje acontece isso. Quantas pessoas que nós conhecemos, quantos líderes que temos diante de nós. E a palavra vem falar para mim e para você hoje: e ninguém vos chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai que está no céu.
Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Irmão, a palavra de Deus é muito certa. Os ensinamentos de Cristo é muito certo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E nós temos que pensar direitinho, será que eu estou vivendo de acordo com o que eu estou falando? Será que as pessoas estão me espelhando como? Será que elas me vêem da maneira que eu falo? Ou será que elas estão vivendo totalmente torto, ao contrário do que eu prego a palavra todos os dias? Irmão, nós temos que ter discernimento de entender o que a palavra de Deus está nos falando nesse dia de hoje. Jesus olha para aquele povo e fala, depois que Jesus era muito perseguido, depois que ele foi muito perseguido, depois que ele foi crucificado, ele sempre falava a verdade e agia com a verdade. Jesus se humilhava, Jesus ele veio como Deus, mas ele se humilhou, se ajoelhou diante daqueles homens, daqueles pecadores. Homem em tudo, exceto do pecado. Se humilhou, se aniquilou, deixou de ser Deus, deixou de ser ali, de fato, se igualar como Deus, se humilhou-se ainda mais e se fez ali, se deixou ser pregado numa cruz, se humilhou-se até o último instante da sua vida. Isso sim é uma humildade que vem nos ensinar, que nós devemos rebaixar, de fato, ensinar, mas primeiramente, a nossa vida, as nossas ações devem ser o nosso testemunho. O primeiro evangelho pregado, as nossas atitudes. Como que eu ando, como que eu vivo. Porque as pessoas se espelham em nós e vê da maneira que nós vivemos. Será que nós estamos vivendo exatamente como esses escribas? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Que nós possamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos ensine, que nos molde cada vez mais, que nos leva cada vez mais a seguir as Sagradas Escrituras, seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Envie essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Fiquem em paz e até a próxima.